Olá a todos e a todas aqui presentes em mais uma live aula do professor Wellington Senna da Escola José Maria Falcão. Hoje estamos trazendo para vocês o conteúdo da Zero Conditional. Fiquem espertos, vamos lá. Tá bom? A gente precisa falar primeiramente como é que funciona a ação, né, de qualquer conteúdo que eu venha apresentar em inglês. Eu gosto de explicar dentro da timeline como é que funciona mais ou menos a ação, para que vocês tenham entendimento e se situarem na zona temporal de cada conteúdo, ok? Então, quando a gente vai falar sobre condicional, a gente tem que entender primeiro que nós temos duas orações, onde uma vai ser a condição e a outra a consequência, certo? Que em inglês a gente chama de clause and result, causa e resultado, certo? Que é clause, que é a causa ou condição, né? Podemos chamar assim, e temos o result, que é o resultado ou a nossa consequência, tá bom? Da nossa condição. Então, é importante saber que na Zero Conditional, tanto a oração da causa quanto da consequência, elas apontam para o presente. Ou seja, o tempo que eu vou trabalhar dentro das duas orações vai ser o presente, tá bom? O tempo do presente. Professor, só o presente simples? Não, eu posso trabalhar outros tempos do presente. Porém, como se trata da zero condicional, a gente vai estar trabalhando com o present simple. A gente não vai misturar, por enquanto, nenhuma condicional com outra. Tem as mix, as condicionais conhecidas por mix, certo? A gente não vai estar misturando esse conteúdo, ok? Então, vamos para a definition. The zero conditional is used to talk about facts or situations which are always true, certo? Então, na definição está falando que a zero condicional é utilizada para falar sobre fatos ou situações que sempre são verdadeiras, certo? Como assim? São aquelas que você já tem um pré-conceito ou um pré-conhecimento de suas ações, que a partir de uma condição, o resultado dela, você já sabe que será aquilo. Por exemplo, se eu coloco a minha mão no fogo, ela queima. Óbvio, é um conhecimento que eu já tenho. Eu já sei que se eu colocar minha mão no fogo, vai queimar. Então, a zero condicional basicamente é sobre ações que são sempre verdadeiras, que eu já tenho um pré-conhecimento do resultado, certo? Eu digo que agora eu vou fazer isso, nessa condição vai acontecer isso, nessa consequência. Ok? Então, são duas orações. As duas vão estar apontando para o tempo do presente simples. Continuando, a structure. Vamos falar sobre estrutura agora. Como eu falei, são duas orações, onde uma é causa e a outra é resultado. Clause and result. Ok? O que tem de mais importante em qualquer condicional? Primeiro, é definir quem é condição e quem é consequência. Como eu posso definir quem é condição e quem é consequência? Nós temos uma partícula que é considerada a mais importante da condicional, que é ela que indica quem é a condição, que é o nosso if. Onde você encontrar o if, você encontra a condição, tá bom? Encontrou o if, encontrou a condição, encontrou a causa, certo? Então, onde estiver o if, vai ter a causa. Mas, professor, então por que tem essas duas setas aí? E por que eu tenho que encontrar o if? Não vai estar sempre no começo da frase? Não é obrigatório eu começar uma condicional a partir da própria condição. Eu posso muito bem começar falando da consequência da ação, certo? Então, por esse motivo, tem as duas setinhas aí. Eu posso começar, da condição, essa setinha aqui é a primeira, e depois vir a consequência. A minha frase pode ser iniciada assim. Porém, se essa for a sequência, começar da condição e depois vir o resultado, nessa primeira sequência, obrigatoriamente vai ter que ter o uso da vírgula para separar as orações, certo? Você vai ter que usar a vírgula para separar as orações. Então, se, olha só, utilizando o se, que é a nossa partícula if, se eu colocar a minha mão no fogo, ela queima. Veja, eu tenho uma pausa entre as duas orações. Essa pausa é a vírgula, tá bom? Então, toda vida que a minha frase condicional começar pela condição, começar com o if, obrigatoriamente eu tenho que utilizar a vírgula para separar a segunda oração, ok? Agora, quando a minha frase ela iniciar pela
aí pela consequência ou pelo resultado, vejam, nessa direção aqui, não há vírgula, então você não precisa utilizar a vírgula. Como assim? Pode ser aquele mesmo exemplo ao contrário, eu começar a falar da minha consequência e não da minha condição por primeiro? Pode sim, eu posso dizer que a minha mão queima se eu colocar ela no fogo, a minha mão queima se eu colocar ela no fogo. Eu não necessito dar uma pausa entre as duas orações, eu posso falar diretamente, certo? Sem o uso da vírgula, ok? Então, na estrutura das condicionais, eu tenho sempre uma que vai ser a minha condição e a outra oração que será a minha consequência, obedecendo essas questões de estrutura. Todas as condicionais que vocês vão aprender seguem essa mesma estrutura de condição e consequência, sobre vírgula e o não uso da vírgula, certo? Onde encontrar a causa a partir do if também serve para qualquer condicional. Então, o que é que eu estou querendo dizer agora para vocês? Sobre o tempo verbal. O tempo verbal utilizado, como a gente falou lá na timeline, vai ser o presente simples. Então, eu vou usar o tempo do presente simples tanto na condição quanto na consequência, ok? Então, vamos ver o que está dizendo aqui. The present simple tense is predominant or prevalent in the sentence. Quer dizer, então, que esse tempo do presente simples será predominante nas duas orações, certo? Então, vou ter o tempo do presente simples tanto na causa quanto na consequência, ok? Continuando. Nós temos aqui agora a regra afirmativa, certo? A gente já tem lá aquela estrutura, causa, consequência, a utilização da vírgula. Agora vamos para a estrutura em si da forma afirmativa. Vejam, se eu começar com o if, certo? Independente de onde vier, já sabe que vai ter que ter vírgula, mas vamos olhar cada uma delas separadamente. Eu vou separar aqui, certo? Então, onde eu tiver a minha condição, como é que vai ser? Vai ter o if, vai ter um sujeito em seguida, e depois um verbo. Aí, como a gente está trabalhando com o presente simples, é necessário lembrar das regrinhas de flexão de verbo na forma afirmativa. Se for a terceira pessoa, ou seja, he, she and it, se for a terceira pessoa, você obrigatoriamente tem que fazer o verbo flexionar com S, ES ou IES. Lembrando da regrinha, né? Essa é a regra geral. Vou usar o ES para verbos que terminam em O, X, E, S, SH e CH, né? E vou utilizar o IES para verbos que terminam em Y, porém que sejam precedidos de consoante, certo? Se houver uma consoante, você vai tirar aí o Y e acrescentar o IES, ok? Só relembrando essas regrinhas de flexão para o tempo do presente simples, certo? Se for o verbo to be, é am, is ou are, e acabou, tá bom? Então, essas regrinhas que eu acabei de falar, tanto servem para condição quanto para consequência. Veja que na outra oração vou ter um sujeito, vou ter meu verbo flexionado de acordo com o meu sujeito. Se for a terceira pessoa, vai ter as regrinhas do S, ES ou IES. Se for qualquer outra pessoa, outro pronome pessoal, o verbo ele fica na base form, certo? O verbo ele não vai flexionar, ele fica na base form, ou seja, a sua forma básica sem o to, bom? Então, aqui embaixo, a gente tem um exemplo aqui, separando aqui condição e consequência. Um exemplo de condição. If you put ice in the sun, ó, se você colocar gelo no sol, ao sol, né? Se você colocar gelo ao sol, qual é o resultado disso? It melts, ele derrete. Obviamente, se você colocar um gelo para pegar sol, ele vai derreter. Isso é óbvio? É ou não é? Então, basicamente, a gente trabalha assim com a zero conditional, ok? Então, se a condição ela vier por primeiro, nesse momento aqui, eu teria que usar o quê para separar aqui as duas, ó? A vírgula para separar as duas orações, certo? Segundo exemplo, nós temos aqui, if you heat water, ó, se você aquece a água, o que que acontece com ela? It boils, ela ferve. Agora, veja só, o que é interessante, aqui, na primeira frase eu tinha o you, o verbo fica na base form. Aqui na segunda frase tinha o you, o verbo fica na base form. Nos resultados, a gente usou o sujeito it, como é terceira pessoa. Obrigatoriamente, os verbos eles vão flexionar. Olha aí, ó, a flexão é de acordo com o sujeito.
Então, fiquem atentos que essa parte sempre foi, né, a parte mais dificultosa dentro da Escola José Maria Falcão para os alunos entenderem que é a flexão temporal que é aplicada aos verbos no present simple tense, ok? Então, basicamente, essa é a estrutura da forma afirmativa. Aí, lembrando que, se a condição ela vier por primeiro, tem que ter vírgula. Se eu começar pelo resultado, não é para ter vírgula, certo? Então, aqui embaixo também teria que ter uma vírgula, já que eu comecei pelo if, tá bom? Continuando, temos aqui mais alguns outros exemplos, né? Eu coloquei aqui um pouco mais completo também, para a gente verificar a questão da vírgula aqui, olha só. If you heat water to 100 degrees, Celsius, it boils, né? Tá aqui a vírgula, tá aqui o if, sujeito you, verbo base form, sujeito it, verbo flexionado, ok? Exemplo 2, if I eat too much, I get sick. Ó, se eu comer muito, eu fico doente, né? O sujeito é o I, verbo na base form, I, verbo na base form. Simples assim, não precisa inventar, né? Vejam que há a vírgula porque eu iniciei pela condição. Todos esses exemplos aqui eu comecei pela condição, pelo if, então todos têm que ter a vírgula. Olha só, obrigatoriamente tem uma frase aqui que está faltando a vírgula. Onde coloco essa vírgula? If I am lost, I look at a map. E aí, onde eu deveria colocar essa vírgula? Nesse exemplo aqui, ó. If I am lost, I look at a map. Onde seria essa vírgula? Bom, pessoal, é bem simples. Toda vida, exatamente, a Vitória colocou aí no chat. Toda vida que eu tiver que colocar vírgula, sempre vai ser antes do próximo sujeito, que vai iniciar a próxima oração. Então, seria onde? Antes do I, né? Muito bem, Vitória. Parabéns. Então, é exatamente aqui, certo? Então, tem que ficar esperto. Toda vez que você for fazer uma condicional e não souber onde colocar vírgula, lembre, precisa ser colocada antes do próximo sujeito, que ele vai iniciar a próxima oração, tá bom? Ok? Entendido? Então, vamos para frente. Continuando aqui, agora a gente vem para a forma negativa. Daqui a gente precisa se lembrar. Se for o verbo to be, tem as suas próprias formas negativas, que é o am not, o isn't ou o aren't, que a gente pode até abreviar, né? Se for qualquer outro verbo, a gente vai ter a presença de quem? Dos verbos auxiliares. Aqui, como está aqui, ó, don't ou doesn't, mais esse verbo que vai estar na base form, certo? Então, a gente vai ter o uso do verbo auxiliar don't or doesn't, lembrando que doesn't, que está flexionado, é só para a terceira pessoa, mais esse verbo que vai estar na base form por causa exatamente do uso do verbo auxiliar. Sempre que uma frase tiver verbo auxiliar, esse verbo principal deve ir para a base form, ele não pode flexionar. Quem recebe a flexão de tempo sempre vai ser o verbo auxiliar, tá bom? Então, a mesma estrutura, onde eu encontrar o if, vai ter o sujeito, em seguida, se for na forma negativa, don't ou doesn't, mais o verbo. Se for o verbo to be mais o not, apenas isso, ok? Então, aquela mesma questão de estrutura, ter a vírgula, quando começar pela condição. E do outro lado, da mesma maneira, eu vou ter o sujeito seguido. Se for negativo, don't ou doesn't, mais o verbo na base form. Se for o verbo to be, am, is ou are, mais o not. Ok? É importante que vocês saibam também, inclusive eu coloquei exemplo aí, que não é obrigatório, quando for a forma negativa, que sejam as duas orações negativas. Não é obrigatório. Pode acontecer? Pode. As duas orações podem ser negativas, mas não é obrigatório. Apenas uma das orações precisa estar na forma negativa para dizer já que há a presença, né, de cláusula negativa na frase. Então, é importante verificar isso também. Olha só esse exemplo aqui. If people don't eat. Por que foi don't e não doesn't? Aqui o sujeito é people. Certo? Apesar de estar escrito no singular, people significa plural, pessoas no plural. Então, por esse motivo, a gente usa don't, certo? Por esse motivo, porque está no plural, a gente usa o don't. Então, vejam, don't, e o verbo fica na base form. Don't eat or drink. Ó, if people don't eat or drink, se as pessoas não comerem ou beberem, qual é o resultado disso? Se as pessoas não comerem ou beberem? They die. Eles morrem. Elas morrem, né?
Se não come, não bebe, vai morrer, né? Então, olha só, aqui já está até com a vírgula, né? Então, quando você começa pela condição, obrigatoriamente vai ter que ter vírgula, né? Vejam, o sujeito aqui é they, por isso o verbo ficou na base form. Aqui está na forma afirmativa e no começo, na condição, eu tenho a forma negativa. Então, basta uma oração para indicar que há cláusula negativa nessa frase, nessa sentença, ok? Então, nesse momento foi a condição. Bom, continuando, o segundo exemplo, a gente tem assim, if you don't talk to me, se você não falar comigo, ó, if you don't talk to me, você não falar comigo, talk to your psychologist, fale com o seu psicólogo, né? Se você não quer falar comigo, fale com o seu psicólogo, né? Então, vamos lá, ó. Eu tenho a forma negativa don't, exatamente porque o meu sujeito foi you. Se fosse a terceira pessoa, fosse he, she ou it, eu teria que usar o doesn't no lugar do don't. Mas o verbo estaria na base form de qualquer forma, porque quem recebeu a flexão de tempo foi o verbo auxiliar. Então, aqui, ó, veja só. Eu tenho talk to your psychologist. Estão sentindo falta de alguma coisa? Está faltando quem? Um sujeito, mas ele ficou implícito que é para você falar com o seu, né, psicólogo. Então, nesse caso, por isso que foi utilizado o verbo talk sem estar flexionado. Ficou implícito que é you, o próximo sujeito, tá bom? Então, fiquem espertos. Já que a gente já viu a forma, né, afirmativa e forma negativa, deixa eu só voltar aqui para explicar para vocês. Se eu fosse fazer a forma interrogativa, como seria? Eu precisaria, assim como na forma negativa, apenas uma das orações é que eu precisaria estar invertendo. E seria provavelmente, aliás, seria a nossa oração do resultado ou da consequência, certo? Essa oração estaria no formato de pergunta. Para estar no formato de pergunta, teria que ser aquelas mesmas regrinhas, onde você vai colocar primeiramente o verbo e depois o sujeito. Olha só. Então, aqui, nesse primeiro exemplo aqui, if people don't eat or drink, eu queria saber se eles morrem, né? Eles morrem. Como seria isso aqui? Eu precisaria utilizar um verbo auxiliar, na verdade, para formar essa frase aqui na forma negativa. Então, eu teria que usar o do antes do they e depois o ponto de interrogação. Do they die, né, para saber se eles morrem, ok? Então, apenas uma das orações precisaria ser colocada no formato de pergunta. E toda pergunta começa por um verbo. E quando é um verbo que não é o verbo to be, você utiliza o verbo auxiliar do ou das, ok? Mas para a gente não é muito interessante nesse momento aprender aí a forma interrogativa. Primeiramente, vamos reforçar as formas afirmativa e negativa e depois a gente vê alguns exemplos com a forma interrogativa, ok? Vamos aqui ver mais alguns exemplos antes da gente encerrar nossa aula de hoje, certo? Tem um exemplo aqui muito interessante dentro desses exemplos aqui de condicionais, que eu separei para vocês, eu quero que vocês analisem esse item 9 aqui. O que é que vocês acham se essa frase está correta ou não? Ó. If you don't get your key, you stays out. E aí? Quem pode analisar essa frase para mim? Obviamente, se a gente for pensar gramaticalmente ao pé da letra, a gente ia pensar que estaria errado, porque eu tenho um sujeito you, em seguida eu tenho um verbo flexionado. Não pode, só quem flexiona o verbo quem é? Terceira pessoa do singular. Ou seja, he, she and it. Então, mas não é o caso dessa frase. Aqui nós temos uma expressão pronta, stays out, né? Ficar de fora. Então, nesse caso, a frase se torna correta, porque é uma expressão, independente do sujeito que tivesse aqui, estaria nesse formato stays out, porque é uma expressão pronta, então ela não modificaria, tá bom? Então, muito cuidado para a gente encontrar as expressões prontas. Existem muitas, principalmente as expressões idiomáticas, então é bom a gente ir aprendendo, ganhando vocabulário, porque você já marca, já sei que stays out é uma expressão pronta, então é importante você anotar. Né? Ano passado eu passei uma atividade do phrasal verbs também. É muito importante a gente ganhar esse tipo de vocabulário, ok? Então, aqui nós temos vários outros exemplos para vocês darem uma olhadinha, verificar como é que ficou
o verbo, né? A gente tem aqui exemplo também, começando pela consequência, ó, do not wait for me if I am late presentation. Olha só, o if vindo depois, uma vírgula, por quê? Então é hora de olhar lá, né? Porque aqui a gente não começou da maneira correta, essa frase. A gente tem frases que vão iniciar pela nossa consequência, inclusive não utilizando a partícula if. A gente pode trocar o if por unless, por exemplo, unless, né? Ao menos, né? Ao menos que a gente usa o unless. O if pode ser trocado também por uma outra partícula, que é o whether, né? Que também significa o se, tá bom? Então eu não vou me aprofundar muito nessa parte. Agora eu quero que você aprenda primeiro o feijão com arroz, da condicional, para depois a gente começar a ir aumentando o grau de dificuldade, tá bom? Então, dê uma olhadinha nesses exemplos aí e tentem entender cada um deles aí na sua tradução. So that's all for today, folks. Great to see you. Thanks for watching this video. Bye bye. See you.